Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Sábado, 12ª semana no tempo comum, que possamos abrir nossos corações e deixar mais uma vez o Senhor vir falar conosco, por intercessão da minha venerada Virgem Maria, Senhora de Perpétuo Socorro, que nós comemoramos no dia de hoje, 27 de junho, que nós possamos realmente nos confiar à Santíssima Mãe de Deus, que nós possamos abrir nossos corações e aprender junto com ela, que nós possamos ter a intercessão dela para que o Espírito Santo venha tomar conta de nós e que nós possamos mais e mais ser totalmente guiados para as profundezas, para o mergulho na profundidade da palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, livro das Lamentações. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça e vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas, derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade de meu povo. Vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães: o trigo e o vinho onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo de suas mães. Com quem te posso comparar, ou ao quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é a tua aflição. Quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas, não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas, de dia e de noite. Não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias, derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Não esqueças até o fim da humilhação dos vossos pobres. Não esqueça até o fim a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre e vos iras contra as ovelhas do rebanho que guias? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião que recolhestes por morada. Dirija-te até lá para ver quanta ruína. No santuário do inimigo destruiu todas as coisas. E rugindo como feras, no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Pareciam lenhadores derrubando uma árvore, ao quebrarem suas portas com martelos e com galhos. Ao Senhor puseram fogo mesmo em vosso santuário. Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Recorda a vossa aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados o humilde e o pequeno, mas glorifiquem em vosso nome o infeliz e o indigente. Não esqueças até o fim da humilhação dos vossos pobres. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. E o oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diga uma só palavra e o meu empregado ficará curado.
Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens, e eu digo a um que vai, e ele vai, eu digo a outro que vem, e ele vem, e digo ao meu escravo, faça isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, em toda Israel, nunca encontrei alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. E enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu crês. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Então, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. E hoje, em particular, o Senhor vem nos chamar para uma oportunidade muito única. Uma oportunidade de mais uma vez nós lembrarmos que nós precisamos deixar de fazer aquilo que os reis da antiga Israel faziam e começar a nos voltar verdadeiramente para o nosso Senhor Deus. Você está precisando de socorro? Você está precisando de salvação? Você está precisando de cura, libertação? Você está precisando de algo? Milagres, prodígios, sinais? Você está precisando de alguma coisa? Volta-te para o teu Senhor. Nossa Senhora Perpétuo Socorro é festejada hoje, é relembrada hoje em seu título, dessa mãe que nos leva para o socorro que surge perpetuamente, porque Jesus é o eterno, e se Ele é o eterno, a todo instante, a todo momento, Ele vai estar disponível para nos ajudar. Quando nós nos abrimos para deixar que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, quando nós nos abrimos para permitir que o Senhor venha ser justamente este que está bem perto de nós, e quando nós nos voltamos para Ele, para que justamente Ele possa vir fazer o que nós pedimos com tanto ardor, com tanta devoção, com tanta piedade. Quando nós fazemos isso, quando nós nos entregamos inteiramente na oração e clamamos verdadeiramente a Deus, quando nós nos voltamos para Deus, é neste instante que nós verdadeiramente fazemos aquilo que o Senhor nos pede. Tudo que Ele nos pede é louvor, adoração e clamor. Mas se nós o rejeitarmos, assim como fizeram os reis de Israel, como nós lemos essa semana nos livros dos reis, se nós fizermos exatamente como eles, nós perecemos. Nós caímos, nós não vamos ter de fato aquilo que é necessário para clamarmos, nós não vamos ter vida. Aqueles que não clamam ao Senhor da vida, aqueles que não clamam ao Senhor que deu a vida, estes perecem, perdem a vida, caem de seus tronos, não têm mais o poder que antes tinham, deixam a unção que antes o Senhor lhes concedeu. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos lendo o livro das Lamentações, no capítulo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 19, e a palavra vai dizer que o Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Aqui não é uma forma, já falei, não é uma forma de mostrar que o Senhor é terrível, o Senhor é poderoso demais e Ele vai destruir tudo e todos, não. Eu estou falando aqui de um pai que verdadeiramente ensinou o seu filho, um pai que deu uma ordem ao seu filho, e o seu filho desobedeceu. O Senhor Deus, Yahvé, antes da vinda do Messias, Ele ordenava, Ele pedia, Ele falava, Ele ungia o rei e Ele dizia: você precisa conduzir o teu povo para mim. Eu sou o Deus de Israel, você precisa conduzir o povo para mim, para o Senhor teu Deus. Mas você, Israel, me esqueceu. Você, Israel, se voltou contra mim. Você, Israel, virou as costas para o meu nome. Você, Israel, desobedeceu os meus preceitos e os meus mandamentos. Você, Israel, será castigada por conta disso. Um pai que de fato quer educar o seu filho, ele
coloca o filho de castigo em algum momento. Uma mãe que quer verdadeiramente educar o seu filho, ela vai corrigir o seu filho em algum momento. E o amor de Deus por nós, para nos curar, nos libertar e nos fazer melhores, para nos derrubar de nossos orgulhos, para nos derrubar de nossa soberba, para nos derrubar de nossos momentos de vaidade e de vanglória. Deus vem nos humilhar verdadeiramente, como nós meditamos ontem e anteontem inclusive. Deus vem nos humilhar profundamente. Ele não está dizendo que Ele não vai socorrer, e eu não estou dizendo que Deus não é o nosso socorro, nossa salvação. O Salmo canta isso. Mas Deus só vai nos salvar e nos libertar se nós nos voltarmos para Ele. E o problema é que na maioria das vezes nós não estamos fazendo isso. Tem uma frase de Dom Bosco que eu gosto muito, que eu falo muito para o Senhor em oração. Dom Bosco vai dizer que se nós queremos realmente alcançar uma vida onde Deus está constantemente presente, nós precisamos colocar a oração como nossa primeira arma contra a maldade, contra o maligno. Agora eu bato no meu peito e eu posso dizer isso com toda verdade. Eu tenho uma grande dificuldade de colocar a oração em primeiro lugar em diversas vezes. Quantas e quantas vezes eu queria resolver uma coisa, eu queria fazer alguma coisa, mas ao invés de colocar em oração primeiro, eu simplesmente fui lá e fiz. E ali eu pequei, ali eu caí, ali eu pereci. Quantas e quantas vezes eu deveria ter colocado tudo nas mãos de Deus antes de qualquer coisa, mas ali, na minha prepotência, na minha vanglória, na minha soberba, no meu egoísmo, no meu egocentrismo, no meu orgulho, eu fui lá e fiz por mim mesmo, sem pedir oração, sem clamar ao Senhor, sem orar verdadeiramente, sem usar a oração como a minha primeira arma de salvação. Qual é a recompensa que eu vou ter? A recompensa que Deus vai me dar é um castigo bem forte, para que eu aprenda a orar, para que eu aprenda a clamar a Ele, para que eu entenda que eu não sou nada sem Ele, para que eu perceba que eu não consigo fazer nada sem Ele. E aí vemos no livro das Lamentações de Salomão justamente esse reconhecimento, esse entendimento, que depois de todo um caminho que Israel fez sem conseguir compreender que é necessário, Israel não, depois de todo um caminho que os reis de Israel traçaram para o povo, sem se voltar verdadeiramente para Deus, agora nós estamos em uma lamentação profunda na perdição. Sentados no chão em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão e se prostraram. Meus olhos estão machucados de lágrimas, vestiram-se e fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade do meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Por quê? Porque eu não conduzi o meu povo para o Senhor de Israel. Eu não conduzi o meu povo para o verdadeiro Deus. E assim eu fiz a minha cidade cair. Eu fiz a minha casa cair. Eu fiz a minha vida cair. Eu fiz o meu castelo interior cair. Porque eu não me voltei para o meu verdadeiro Deus, para o meu verdadeiro Senhor. Com quem te posso comparar, Jerusalém? A quem eu posso te assemelhar, cidade de Jerusalém? A quem te igualarei, Jerusalém? A quem te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é a tua aflição, e quem poderá curar-te? Quem poderá curar-te? Tão somente o Senhor teu Deus. Para quem você vai pedir socorro? Tão somente para o Senhor teu Deus. Para quem você vai pedir ajuda? Tão somente para o Senhor teu Deus. E se de alguma maneira você não conseguir de imediato, então te recomendo correr para Nossa Senhora para pedir socorro. Te recomendo correr para Nossa Senhora, aquela que estava justamente nas bodas de Caná e que intercedeu para que aquelas pessoas, aquela festa pudesse ficar novamente com vinho, sem que perdessem a alegria. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, Ele, pela intercessão de sua mãe, atendeu ao pedido dela. Atendeu ao pedido de Nossa Senhora para pedir socorro. Ele atendeu porque o socorro é eterno. O socorro está verdadeiramente presente. Jesus é o nosso socorro e a todo instante Ele quer nos socorrer. O problema é que a todo instante nós não queremos nos voltar para Ele. O problema é que a todo instante nós não pedimos a ajuda dEle. Grande como o mar é a tua aflição, justamente porque esse mar não é envolto de misericórdia. É tão grande a tua aflição que ao invés de você pedir a misericórdia do Senhor, que é derramada sobre nós como um oceano que preenche, que nos lava e que nos faz transbordar,
nós nos permitimos ser preenchidos por uma aflição que é tão grande quanto o mar. Quem pode nos curar? Se nós não recorremos a Deus, quem pode nos curar? Se nós não pedimos ajuda para Jesus, quem pode nos curar? Quem pode mudar nossa sorte? Não escutamos os nossos profetas, e aqueles que colocamos como profetas são falsos profetas. Não escutamos aqueles que o Senhor enviou, e aqueles que nós queremos escutar não são verdadeiramente profetas e pregadores de Deus. Nós não escutamos aqueles que o Senhor enviou, e os oráculos, as cartomantes, as mentiras, os idólatras, os sacerdotes mentirosos e falsos de ídolos que não são verdadeamente Deus. São esses que estão nos conduzindo, são esses que estão nos atraindo. Os demônios que nós colocamos como os nossos verdadeiros ídolos são as nossas atrações. E nós, ao invés de nos voltar para Deus, continuamos perecendo, continuamos chorando, continuamos na pior, continuamos caindo, continuamos pecando. Versículo 19. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias, derrama o teu coração como água diante do teu Senhor e para de se voltar para aquele que não vai te dar nada, porque somente Jesus pode te ajudar. Olha para a tua realidade, Jerusalém, olha para a tua realidade, meu irmão, minha irmã. Só Jesus vai mudar o teu mundo, só Jesus vai mudar a tua vida. E você continua aí colocando a oração em último plano, mas quando as coisas apertam, você corre para o Senhor teu Deus. E aí, quando as coisas estão bem, você vai para onde? Você vai para o mundo mais uma vez e cai. Se afastando de Deus, você cai. Ao invés de se voltar para Deus em todo instante e fazer da tua vida uma constante oração. Ontem nós relembramos de São José Maria Escrivá, esse santo do cotidiano, em que tudo precisa ser uma vida enamorada e apaixonada pelo Senhor, para que a todo instante nosso cotidiano, a cada minuto, se revele como uma oração de louvor e adoração para Deus. Santa Teresinha que vai dizer que o sacrifício de louvor, o melhor sacrifício é ofertar a todo instante pequenos sacrifícios de nossas vidas, de nossos momentos. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender tudo isso, para que nós possamos fazer exatamente como aquele centurião que não teve vergonha de ir até Jesus, mesmo sendo pagão. Ele foi até Jesus e pediu: Senhor, o meu empregado está de cama sofrendo e eu sei que tu podes curá-lo. Eu sei que pode. Jesus fala para ele: eu vou curá-lo. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diga apenas uma palavra e o meu empregado ficará curado. O meu empregado ficará curado. Eu sei que o Senhor tem poder e eu sei que a tua palavra tem autoridade, porque da mesma forma como eu digo para os meus soldados que venham e que vão, eles me obedecem. Se o Senhor disser, vão obedecer, o teu espírito é muito maior do que qualquer ordem que eu possa dar. O Senhor tem poder para curar e libertar. Eu creio, Senhor. Eu creio. Mestre, eu creio. E olhando para isso, olhando para esse coração que de fato crê, mesmo sem nem ser cristão oficialmente, né? O centurião, ele era pagão. Era um romano. Ele participava dos cultos romanos, da mitologia romana, dos deuses romanos, do paganismo romano. Ele nem sequer era cristão e ele não seguia Jesus de fato. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá, depois de ver Jesus fazer milagres, prodígios e sinais nas várias cidades da Judéia, ele foi lá com Jesus. E mesmo sendo centurião, não teve vergonha de se colocar no meio dos discípulos e dizer: por favor, Senhor, cura o meu empregado. Por favor. Mas eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada. Nós não somos dignos de que Deus entre em nossos corações. Nós não somos dignos de receber Jesus em comunhão. Nós não somos dignos. E mesmo assim o Senhor diz: eu vou curá-lo. Porque Ele é bom, misericordioso. Ele é amoroso. Ele é esse Deus que, abrindo seu coração ferido, derrama para nós sangue e água nesse oceano de misericórdia que Ele nos concede. Meu irmão, minha irmã, tudo que eu te peço é que se permita, por pouco que seja, abrir teu coração e pedir ajuda, pedir socorro para o teu Senhor, pedir socorro para Jesus. Ele vai te conceder. E se for necessário, pede ajuda para São José, pede ajuda para Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, para que ela possa te guiar e possa guiar as tuas intenções, teus pedidos, teus clamores,
para o teu Senhor, que é verdadeiramente o socorro eterno. Mas não te esqueças, não te esqueças, que depois que você receber o milagre, o prodígio, o sinal, a cura, a libertação, volta. Volta como aquele único leproso que voltou para agradecer. E continua fazendo da tua vida uma constante oração. Depois de receber o milagre, continue caminhando com Jesus. Depois de receber o milagre, continue orando para o Senhor. Continue crendo que Ele pode fazer muito mais na tua vida. Seja testemunha viva, perfeita e santa daquilo que o Senhor fez, cantando eternamente as suas misericórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.